para que a gente possa receber da palavra do Senhor. Vamos aplaudir por gentileza. Glória a Deus. Pastor César já estará trazendo a palavra para nós essa noite. Que Deus possa te usar poderosamente, viu? Gratidão tê-lo aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Boa noite, irmãos. Paz de Jesus. Um privilégio muito grande estarmos juntos na presença do Senhor. Nessa noite de domingo, abençoado, e estar aqui junto com o pastor Edu, o Léo, todos os demais irmãos aqui, é realmente uma honra. Deus abençoe cada um de vocês. Eu os convido ao texto de Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, e versículo 26. Então, Mateus 26, 26, por favor. Amém, irmãos? O texto diz o seguinte, vou pedir a você que leia comigo e depois mantenha a Bíblia aberta aí, nesse texto. O texto diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, o abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus disse-lhe: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém. Essa noite que nós participamos da ceia do Senhor, o Senhor colocou no meu coração esse texto, e eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta para alguns detalhes interessantes desse texto. O primeiro deles é a gente se situar no tempo. Isso aqui acontece na noite de quinta-feira. Jesus, ele morre assassinado na sexta de manhã. 9 da manhã, ele está na cruz. E isso aqui é na quinta-feira à noite. E Jesus tem o jantar de Páscoa, e depois do jantar, ele institui a ceia. O pão, o cálice, e diz para fazermos isso sempre em memória dele, como fizemos essa noite. E a agenda de Jesus naquela noite é a seguinte: ele sai daquele momento, da Páscoa e depois da ceia, e vai orar num horto, qual é a palavra? É um horto. Dentro desse horto,
do Getsemane, tem um lugar, dentro desse horto, é no Monte das Oliveiras, tem um lugar chamado Getsemane. A palavra Getsemane em hebraico significa prensa de azeite. Parece que é um lugar onde tem um monte de pés de azeitonas, e em certo lugar dentro daquele monte tem uma prensa de azeitona para fazer o azeite. E Jesus, ele sai da mesa no centro velho de Jerusalém e caminha com os discípulos atravessando o vale do Cedron para chegar no Getsemane. E no caminho ele fala para os discípulos. Então está Jesus e um monte de discípulos atrás, e Jesus fala para eles o seguinte: essa é a última noite de Jesus com vida antes da cruz. Só que ninguém sabia. E Jesus solta essa informação, essa bomba. Ele fala para os discípulos: bom, essa noite todos vocês vão se escandalizar por minha causa, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Ele usa um texto de Zacarias 13. E o Pedro discorda de Jesus. Jesus diz: essa noite todos vocês, todos, se escandalizarão em mim. Isso é Jesus falando no verso 31. No verso 33, o Pedro toma a palavra e discorda de Jesus. Pedro fala assim: bom, o Senhor disse todos, né? Mas não é assim não. Todos menos eu. O Senhor está errado a meu respeito. O Senhor está errado a meu respeito. Eles podem, eu não. Isso não vai acontecerá. E aí Jesus diz para Pedro aquela frase que todos nós sabemos. Jesus fala assim: ah, você não? Ele diz: não. E ele diz: pois bem, ainda hoje, antes que o galo cante, quer dizer, antes de nascer o sol, você vai dizer que não me conhece, você vai negar que me conhece 3 vezes. Nas próximas horas, você vai fazer isso 3 vezes. E no verso 35, o Pedro discorda de novo. Ele diz assim: olha, o senhor está errado. Mesmo que seja necessário morrer por tua causa, eu morrerei, mas de nenhum modo eu vou te negar. Basicamente o que está acontecendo aqui, Pedro está discordando de Jesus. Jesus está falando assim, ó, é A, e o Pedro está dizendo não, é B, é B. E eu queria deixar alguns pontos para a gente pensar nesse texto, e o primeiro deles é que toda crise espiritual começa quando a voz de Deus deixa de ser nossa referência. Quando a voz de Deus, o que Deus fala, nós não concordamos mais, é aí que começa a queda, em várias instâncias, seja ela espiritual, moral, psicológica, de qualquer instância, de qualquer esfera, começa na queda. Mateus, capítulo 23, nós vemos Pedro, capítulo 26, o texto que lemos, nós vemos Pedro discordando de Jesus, ele discorda de Deus. Lembra de Mateus 16, 4 ou 5 páginas atrás, Jesus pergunta assim, quem as pessoas falam que eu sou? Um diz uma coisa, outro outra, tal, e Jesus fala, beleza, tá, e vocês? O que é que vocês dizem sobre mim? E Pedro, muito embora aquela fala de Pedro seja uma revelação, ou seja, não é, o capital intelectual não é dele, ele foi usado por Deus, o Pedro diz assim, eu tenho, para tudo aqui pessoal, eu acabei de receber uma informação.
Eu não sei explicar como, mas Deus desceu aqui na terra e está entre nós em forma de um homem. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque isso é uma revelação. Não veio por carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus, é verdade. E aí, Pedro, a partir daquele momento, entende Jesus como Cristo de Deus, como Deus encarnado. Então veja bem, a partir daquele momento, quando Jesus fala uma coisa e Pedro fala outra, ele está discordando de Deus. Deus está dizendo é A, e ele está dizendo não, é B. É B. O que o Senhor está dizendo não vale. Quem lembra quando é que isso aconteceu a primeira vez na Bíblia? Em Gênesis 3. Em Gênesis 3 nós temos Adão, filho perfeito de Deus. Nós temos a esposa de Adão, o nome depois que vai vir é Eva, naquele momento ainda não é esse nome. Filha perfeita de Deus. E a palavra de Deus dizendo: de todas as árvores do jardim você pode comer, vai na minha, essa é a ordem, menos dessa aqui, está vendo essa aqui? Essa não pode, tudo bem? Amém, tudo bem. Chega Satanás no capítulo 3, e fala para Adão, e fala para a mulher, no caso ali a mulher: é verdade que Deus disse que você não pode comer nenhuma árvore de jardim? Ela disse: não, não é isso não. Ele disse que de todas podemos comer menos dessa. E aí ele disse: por que você não pode comer dessa? Ah, porque se a gente comer, a gente certamente morreremos. E Satanás diz assim: é mentira de Deus. É mentira de Deus. Deus mentiu para você. Deus mentiu para a gente? Por quê? Porque Ele sabe que se você comer desse fruto, você vai ser igual a Ele, definindo o que é bom e o que é mal, sabendo bem e mal. Em outras palavras, a proposta de Satanás é o seguinte: por que é que Deus tem de sempre de ter razão? Por que é que você obedece a esse Deus? Rompa com Deus e decida você a árvore que você quer comer. Escolha você o que você quer fazer. Decida você o que é certo ou errado. Dê você o tom de bom e mal na sua vida. Não Deus, esqueça Deus. Seja você a sua própria referência. Seja você o seu referencial. Quando a mulher segura aquele fruto e arranca, ela está mandando uma mensagem para Deus que é a seguinte: Senhor, o Senhor me fez para te honrar e te louvar e te obedecer, mas a partir de agora eu não estou mais interessada. Está vendo essa árvore, esse fruto aqui, que o Senhor disse que não pode comer? Pois é, eu arranco e eu como. E a partir de agora vai ser assim: eu vou comer o que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser, a sua palavra não vale mais, é a minha que vale, a sua vontade não me interessa mais, é a minha vontade. Bom é o que eu disser que é bom, não é o que o Senhor disser. Certo é o que eu escolher que é certo, não é o que o Senhor escolher. A primeira vez que o homem discorda de Deus é essa. E o que essa discordância gerou? Na teologia, a gente chama esse momento de pecado original. A origem de toda queda, a origem de todo pecado. Por isso nós nascemos pecadores. Nós não nascemos pecadores porque nós cometemos o primeiro pecado. Nós cometemos o primeiro pecado porque nós nascemos pecadores. A lógica é diferente. A lógica é diferente.
E nós nascemos pecadores porque o nosso pai, Adão, rompeu com Deus. E você e eu estávamos em Adão. Você estava em Adão espiritualmente, biologicamente, fisicamente, psiquicamente, tudo no seu que ela mente. Porque todos nós descendemos de uma única pessoa, e essa pessoa é Adão. Então, o Adão caiu, todos nós caímos. O nome dessa doutrina da teologia é federalismo, porque Adão é o cabeça federal da raça humana. Quando Adão cai, todos nós caímos também. Então, a primeira informação é que toda crise espiritual começa quando a voz de Deus deixa de ser uma referência para mim. E aqui nós vemos Pedro. Jesus está dizendo, vai acontecer isso, e Pedro está dizendo, não vai, o senhor está no erro, isso que o senhor disse não é verdade, não vai acontecer. Deixa eu explicar para o senhor quem eu sou. Ainda que todos se escandalizem, menos eu. Veja bem, Pedro está andando com Jesus há 3 anos e meio, porque essa é a última noite de Jesus com vida, é o fim do ministério de Jesus terreno. E Pedro já viu Jesus falando coisas que iam contra a lógica, e essas coisas aconteceram. Pedro ouviu quando Jesus mandou encher as 6 talhas de água, e o camarada chegou lá com a concha e era vinho. Isso é contra a lógica. Pedro viu quando Jesus falou, onde é que é o cemitério, onde enterraram Lázaro? É por aqui. Onde é que é o túmulo do Lázaro? É aqui. E Pedro viu Jesus dizendo, tirai a pedra. Isso é fora da lógica. O cara está a 4, ele fede. Ele está em estado de decomposição, ele fede. Do lado de fora tem carniça. Aves de rapina rodeiam o lugar. E Jesus diz, tira a pedra. É uma loucura, né? É uma loucura, isso não tem nexo. E ele viu Jesus dizendo, Lázaro, venha aqui fora. E o Lázaro veio. Pedro viu e ouviu Jesus dando ordens ao tempo, dizendo, vento, chega. Mar, calma, aquieta-te, mar. E a Bíblia diz que seguiu-se grande bonança. O Pedro viu. Isso significa que quando Jesus fala, pelo menos aquele que está mais próximo dele, não era para duvidar. Tem razão o que eu estou falando? Pelo menos aquele. Pedro viu, quando Jesus, acho que é a fala mais contrassensual de Jesus, que deve ter impactado Pedro, é uma frase de uma palavra só. Jesus tinha andado sobre as águas, os discípulos acharam que era um fantasma, era madrugada, e Jesus vem andando sobre as águas, e todo mundo começa a gritar, e Jesus do lado de fora do barco, no meio do maremoto, fala, calma, sou eu, não precisam ter medo. E Pedro disse assim, se és tu, manda eu ir ter contigo, andando por sobre as águas. E Jesus fala a frase poderosa de uma palavra só. Quem lembra qual é a palavra? Jesus olha para Pedro e diz, vem. Quando Jesus fala isso, o Pedro tem que tomar uma decisão sobre o seu conceito de verdade. Verdade é o que ele sabe, que um homem em pé, em cima da água afunda, ou verdade é o que Jesus Cristo está falando? Que eu posso colocar o pé fora do barco e caminhar em cima das águas até encontrar-me com Ele. O que é verdade? Verdade é o que eu sei sobre mim, sobre gravidade, sobre água, sobre mar de Galileia, porque o pescador ali é Pedro, quem manja de mar de Galileia é Pedro. Aquele que o está chamando não é pescador.
Aquele que o está chamando é carpinteiro. Em tese, quem manja mais de água, de barco, de mar de Galileia é Pedro. E Pedro tem de tomar uma decisão sobre o que é verdade. Verdade é o que eu sei, ou verdade é o que ele está falando? E Pedro salta do barco e anda sobre as águas. Isso muda todo o conceito que Pedro tem de verdade. A partir daquele momento, verdade não é o que eu sei, verdade é o que sai da boca de Jesus Cristo. Ele é a verdade. O que ele disser, por mais loucura que seja, é a verdade. Pedro estava lá quando um garoto, com uma mochila, com 5 pães e 2 peixes. A mochila chega nas mãos de Jesus, e Jesus tem uma bolsinha na mão, e 10.000 pessoas em volta. A Bíblia fala 5.000 homens, sem fora mulheres e crianças, alguns falam de 15.000. E Jesus chama os discípulos e fala assim, manda sentar de 50 em 50. E o Pedro fica pensando, para quê, né? Porque só tem 5 pães, né? De 50 em 50 para falar então. Os primeiros 5 ganham, os outros 45 Deus abençoe, e os outros 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, até quantas vezes é 50 para dar 15.000? E Pedro vê Jesus erguendo os olhos aos céus e dando graças, e colocando a mão na sacolinha e dá o primeiro pão, e o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto. Quando chegou na 6ª vez, eu acho que ele falou, bom, tinha 5, né? Vamos ver. E ele vê quando Jesus tira de dentro da sacola o 6º pão, que não existia, e o 7º pão, e o 8º pão. E ele viu sobrar 12 cestos cheios de pedaços, diz a Bíblia. Ele viu. A teologia chama um dos títulos de Jesus de logos espermáticos, que é a palavra criadora. E veja bem, Pedro, ele viu tudo isso que nós estamos falando, em primeira mão. Então, Pedro passou 3 anos sem duvidar. Verdade é o que ele está dizendo. Mas aqui, no último dia, na última noite de Jesus antes da cruz, Jesus está falando uma coisa e Pedro está duvidando. Jesus está dizendo o que vai acontecer e Pedro está dizendo, o senhor está errado. O senhor errou nessa. O senhor é muito bom, mas essa o senhor errou. Sobre mim o senhor está errado. Porque isso que o senhor disse não acontecerá. Isso pode acontecer com eles, mas comigo não. Pedro está dizendo que aquilo não ia acontecer. E isso te lembra alguma coisa? Lembra Gênesis 3. Lembra Gênesis 3. E essa é a essência da queda e da separação do homem, a separação causada entre o homem e Deus. É quando Deus fala uma coisa e o homem diz outra. É quando Deus diz, isso é assim, e o homem diz, não, isso não é assim. O Senhor está errado. Por que é que Pedro fala que Jesus está errado a seu respeito? Pensando sobre isso, essa manhã, quando eu meditava na palavra, eu tive uma percepção. E a percepção é que, às vezes, a gente se habitua tanto ao ambiente de Deus, que a gente perde o temor. A gente se acostuma. Você vem para a igreja, no começo, você sente arrepio, você chora, você treme, você vai ler a Bíblia, você chora, você dobra o joelho, você sente a presença de Deus. Aí o tempo vai passando, e você fala assim, mano, isso aqui é uma rotina, né? Eu venho, louvo, o pastor faz um momento de ofertório, chega alguém e traz uma palavra,
termino o culto no horário X, aí eu me programo para Y, eu já sei como é que é. Eu já sei como é que é isso aqui. E a gente se acostuma, a gente se habitua. Teria Pedro se acostumado tanto a ouvir? Lembra que Deus falava com o homem na viração do dia? Um dia, 2, 3, a gente se acostuma. E aí quando uma voz diferente, a de Satanás, é dita no jardim, o homem prefere Satanás. Porque Deus está dizendo, de todas as árvores você pode comer menos dessa. Chega Satanás e fala assim, é mentira de Deus. Pode comer, vai na minha. Deus sabe que se você comer não vai acontecer nada, Ele está falando, Ele está com onda. Rompa com Deus e seja você mesmo a sua própria referência. Então aqui, nós temos um primeiro indício do divórcio espiritual entre um discípulo e Jesus, que é quando eu duvido do que Deus está dizendo. O Senhor está dizendo assim, mas eu não creio assim. O Senhor diz isso, mas eu não concordo. E Pedro está exibindo esse comportamento. Amém, irmãos? A segunda informação é que ser justo e ser justificado são coisas diferentes. O justo e o justificado, ambos andam de cabeça erguida na sociedade. O justo, vamos colocar, é o inocente, que nunca cometeu um crime para ser preso. E o justificado é o cara que cometeu o crime, pagou a pena e agora ele está livre. Então os dois podem viajar, os dois podem ir e vir, mas a natureza dos dois parece diferente. A causa primária que faz com que eles tenham essa liberdade igual é diferente, porque um é inocente, o outro é culpado, porém foi redimido porque pagou a pena. Porque pagou a pena. Se tem alguém aqui que já foi preso, sabe, preso não vota, preso não pode ir e vir. Pronto. Ah, agora eu estou livre, então agora você vota, agora você pode ir e vir. Os direitos agora são iguais, você pode viajar. Só que tem diferença entre uma pessoa que nunca foi presa e você. Por isso que quando a polícia para você na blitz, ele pergunta, você tem passagem? Você tem alguma passagem pela polícia? E se tem alguma passagem pela polícia, o policial já fica, você já vai demorar pelo menos 15 minutos a mais ali. Porque ele vai puxar a sua ficha, por que você foi preso, porque... Veja bem, a mesma Bíblia que diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, se você puder colocar na sua Bíblia aí, 1 Coríntios 6, 9, diz assim, ó, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, ou não vos enganeis, nem devassos, nem efeminados, nem não sei quem, nem adúlteros, nem não sei o que, herdarão o reino de Deus. Mas o texto começa, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? À luz dessa revelação eu pergunto, uma pessoa injusta vai para o céu, sim ou não? Não. Esse texto está dizendo que os injustos não herdam o reino de Deus. Só que lá em Romanos 3:10 está dizendo que não há um justo sequer. Aí lascou, né? Um texto diz, injusto não herda o reino. O outro diz, ninguém é justo. Aí você fala, tá. O que faz agora? Porque se ninguém é justo, conforme diz Romanos 3:10. Se ninguém é justo, todos nós somos injustos. E se a Bíblia diz que injusto não herda o reino, e aí, pastor, ninguém se salva? Como é que a gente faz? É porque, bom, vamos lá, é possível ir para o céu? É. Como? Não na nossa própria justiça, porque nós não somos justos, mas nós fomos justificados. O que significa? Significa que alguém pagou a nossa conta.
significa que alguém cumpriu a sentença no nosso lugar. Você pode andar de cabeça erguida, porque mesmo sendo pecador, o seu pecado foi resolvido na cruz do Calvário. Então, mesmo não sendo justo, você foi justificado. Então não é que a gente é santo, a gente é santificado. Não é que a gente é justo, a gente é justificado. Entende? Ou seja, toda boa obra em nós, não é exatamente por nosso mérito, é empréstimo de Deus, é doação de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, não é pelo teu sangue, não é pela tua bondade, não é pela tua honestidade, não é por nada disso, mas é um presente de Deus. A palavra dom, isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom, do grego charismas, significa presente. Isso é um presente que Deus dá. À luz dessa compreensão, se a gente compreende isso, então a gente tem que assumir uma coisa: eu não sou justo, sou justificado. Vamos a um exemplo prático. Se aqui não tivesse energia na rua, lá fora, à noite seria um breu completo, certo? Não tem carro, pensa que não tem iluminação. À noite é um breu, ninguém enxerga nada. Mas quando tem lua cheia, a lua ilumina a noite, não ilumina? A Bíblia não diz que Deus fez 2 luminares, um para a manhã, para o dia, e outro para a noite. O luminar do dia é o sol, o luminar da noite é a lua. Ok. Aí quando a gente vai estudar, a gente descobre que, na verdade, a lua não é uma estrela, é um satélite, né? E se ela não é uma estrela, ela não tem luz própria. Na verdade, a lua ilumina a noite, porque ela ilumina a noite graças ao sol. Ela reflete a luz do sol. O sol bate na lua e ilumina a noite, como um espelho, ilumina a noite. Ou seja, para que a lua ilumine a nossa noite, é preciso que tenha o sol. Quando a Bíblia diz que nós não somos justos, mas somos justificados, é basicamente a mesma coisa. Quando a Bíblia diz que nós somos santificados, é basicamente a mesma coisa. Quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, não significa que você tem luz própria. Não significa que você é um refletor de glória, como diz a musiquinha evangélica. Não é. Não é. Você é iluminado. Você é a luz do mundo, porque você é iluminado por uma luz que não depende de você. Ou seja, essa luz não é nossa, nós apenas a refletimos, nós apenas a transmitimos, nós apenas reverberamos a graça que brilhou sobre nós. E se isso é um fato, vamos lá. A gente está pronto para descer mais um nível nessa compreensão. Quer ver? Você não é fiel. Você não é bom. Você só reflete a fidelidade e a bondade de Deus. Porque em natura, todos nós somos caídos. Todos nós somos mesquinhos. E uma vez caídos, sem Jesus, a nossa natureza é de traição. A nossa natureza é de mentir. A nossa natureza é de passar a perna, de puxar o tapete. E se alguém estiver assustado com tudo que eu estou falando, eu pergunto, quem aqui nunca mentiu para ninguém, levanta a mão. Ninguém? Onde é que você aprendeu a mentir? Sua mãe te ensinou? Não, né? Teve um dia que sua mãe falou, bom, hoje vai ser aqui um workshop sobre como você vai enganar as pessoas. Sua mãe fez isso? Não.
E você mente desde quantos anos? Desde pequeno, não é? E sabe por quê? É porque essa é a nossa natureza. O primeiro, como é que eu vou dizer? O primeiro momento depois da queda, em Gênesis 3, o primeiro ato depois da queda, isso é Gênesis 3, 7, diz assim, ó: e abriu-se os olhos deles, e eles perceberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira para tapar sua nudez. Isso é Gênesis 3:7. Mas o último versículo do capítulo 2 diz assim, ó: e ambos, o homem e a mulher, estavam nus e ninguém se preocupava. Sabe o que isso significa? Que como primeiro efeito da queda, você não se mostra mais como você é para as pessoas. O primeiro efeito da queda é que você para e fala assim: eu não posso me mostrar como eu sou, porque eu não sei o que ela vai fazer com essa informação, então eu não posso mais mostrar tudo para ela. E ela diz: eu também não posso mostrar tudo para ele, porque eu não sei o que eu posso mostrar, o que eu estou mostrando é a quem eu estou mostrando e o que ele vai fazer com essa informação, então eu vou me guardar. E nós somos assim até agora. Até agora. A pessoa marca com o padre no confessionário e mente para o padre, sob juramento. Por quê? Porque ela não pode falar tudo. Aí a gente é evangélico, né? Então beleza. Você marca com o pastor o gabinete e mente para o pastor na cara dura. Ou se não mente, pelo menos não conta tudo. Você mostra o que você quer mostrar. Você mostra o que você acha que ele precisa ver, mas você não mostra tudo. Nós somos assim na queda. A queda fez isso com a gente. A nossa geração paga a terapia e mente para o terapeuta. A nossa geração não mostra tudo que é, porque essa é a natureza caída. Esse sou eu, essa é você. Então não vem com esse papo: eu sou fiel até não é fiel. Você está andando em fidelidade. Sabe por quê? Por causa de Jesus. E esse é o ponto que a gente tem que saber. Lembra que a lua não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol? Imagina que por alguma razão, não tem mais lei da gravidade, e a lua vai se afastando, até que ela está fora do alcance da luz do sol. O que vai acontecer? O que ela vai refletir? Nada. Esse sou eu e é você. As pessoas olham para você e falam assim: você é uma bênção. Louvado seja Deus pela sua vida. Não falam? Pois é. Mas não é porque você é bom. É porque Jesus é bom. Não é porque você é fiel. É porque você está refletindo a glória de Jesus. E refletindo a glória de Jesus, você anda em fidelidade e consegue manter fidelidade. Mas não é porque você é bom, não. Porque sem Jesus, você sabe o que você é na verdade. Ele é honesto. Não é honesto não, é porque está em Cristo. E aquele que está em Cristo anda em novidade de vida. Aquele que está, quer dizer, a distância que você está de Jesus define a sua condição espiritual. Define a sua condição espiritual. Eu sei disso porque a gente conhece o discípulo de João como o discípulo do amor. É aquele cara que fala filhinhos. Olha o jeito que ele fala. Ninguém fala igual o João na Bíblia. Filhinhos, né? Não amemos de palavras, mas amemos de atitude. Filhinhos, se você cair, temos um advogado. Beleza, esse é o João andando com Cristo. Você quer ver quando o João chega no ministério de Jesus? Ele é aquele que fala assim para Jesus: Senhor, você quer que a gente ore para descer fogo do céu e matar todo mundo? Esse é a natureza primária de João. Sabe como é que era o apelido de João na Bíblia?
filho do trovão. Aquele que qualquer coisa ele fala, então vamos matar. Ou seja, assim como um adicto, manja adicto? Assim como um adicto, o adicto que é viciado em droga, em cocaína, em bebida alcoólica, em sexo, em sei lá o que, em jogo, o adicto, o viciado, tem uma regra. Eu gosto muito do esquema, eu não lembro quem foi que desenhou esse esquema, não é evangélico, dos 12 passos. Não sei quem sabe do que eu estou falando aqui, mas as casas de recuperação, as clínicas, tem sempre o negócio dos 12 passos para a libertação. Não são 12 dias exatamente, são 12, às vezes você fica um ano num passo só, tal, enfim, são os 12 passos. E a primeira coisa que você tem que admitir, no Alcoólicos Anônimos, por exemplo, é que você é um alcoólatra. Se você vai lá no Alcoólicos Anônimos visitar, aí o cara fala, você é viciado há quanto tempo? Não, eu não sou viciado, eu bebo socialmente, é que meu amigo me convidou. O cara vai falar assim, bom, se você bebe socialmente, pode ir embora. Pode ir embora, porque isso aqui é para viciado. Isso aqui é para o cara que não consegue ver um copo de pinga na mesa. Então você não precisa de ajuda. O primeiro ponto é, eu preciso de ajuda. Assim como o adicto, e eles têm um lance muito interessante, em toda adicção, que eles falam o seguinte, esses tempos atrás no meu programa, eu entrevistei um cara que era viciado em jogo. Essa nova era dos jogos online, gente, isso aí está acabando com famílias, tá? É um outro assunto. De jogos online, eu levei um pessoal lá que tem um, tipo Alcoólicos Anônimos, mas do jogo. E para falar desse nova onda de jogos online, do tigrinho, não sei o que lá, e aí tem um cara lá que era o líder, e ele falou assim, eu sou viciado, né, adicto, né, no jogo e tal. Eu falei, e há quanto tempo você coopera, você está liberto aí e tal? Ele falou assim, eu estou livre, parece que eram 35 anos. Ele falou, eu estou livre há 35 anos. Ele era da época do cassino, de jogar cacheta, de jogar baralho, não sei o que lá. Ele falou, eu estou andando em liberdade há 35 anos. Eu falei, então então já era, né? Ele falou, não já era. Eu sou um viciado. Eu posso cair a qualquer momento. Eu estou andando em liberdade, como eles dizem, sobriedade, há 30 e tantos anos. Mas a minha natureza é de jogo. Então eu tenho que vigiar para eu não cair. Para eu não cair. Então, assim como essa lógica do adicto em sobriedade, e ele fala assim, não, eu sou um viciado, mas eu estou andando em sobriedade. Nós somos justificados. Você não é justo. Você não é justa. Você foi justificado pelo sangue daquele que verdadeiramente é justo. Ou seja, você está em sobriedade nesse assunto, mas você continua sendo um pecador. Ou seja, podemos ser usados para iluminar pessoas que estão em trevas. Podemos. Estou fazendo isso agora. Só que essa luz não vem de mim. Não é porque eu sou bom. Não é porque eu peguei a manha, eu peguei o jeito. Eu dou conta, eu sei, eu faço, eu aconteço, é comigo, vem comigo, porque se você vier comigo, você passa de ano. Não caia nesse erro. Essa luz não vem de nós. Quanto mais próximos estamos de Cristo, mais refletiremos o caráter de Deus. E quanto mais longe estamos de Jesus, menos parecidos com Ele seremos. Não interessa quanto tempo você tem de igreja. Não interessa, por mais que você seja pastor, por mais que você seja o melhor cantor da igreja, por mais que você seja o melhor em XPTO, sei lá, da igreja, mais próximos de Jesus, mais parecidos com Ele. Mais longe de Jesus, menos parecidos com Ele. E a nossa velha natureza, a nossa velha identidade começa a desabrochar. E por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com Pedro? Porque quando Jesus foi preso, lembra que Jesus saiu da mesa, foi para o Getsemane na oração. E lá em Lucas capítulo 22, se você puder colocar na sua Bíblia aí, é uma outra câmera do mesmo momento.
Lucas 22, 54, a Bíblia diz que Pedro começou a seguir Jesus de longe. Pronto. Se Pedro está seguindo Jesus de longe, é aqui que a luz começa a ficar fraca. É aqui, longe de Jesus, que a velha natureza começa a brotar novamente. Você entende? Especialmente nessa era dos desigrejados, especialmente nessa era das pessoas que acham que só precisa do YouTube, da internet, de seguir pastor fulano ou beltrano. Longe de Jesus, a sua natureza velha volta na mesma hora, no mesmo instante. E aí em Lucas 22, 54, está lá Pedro seguindo Jesus de longe, e o texto diz que fizeram uma fogueira. Quem fez a fogueira? Os soldados que estão espancando Jesus. E a Bíblia diz que Pedro se entra nessa fogueira, fica por ali, se esquentando na fogueira daqueles que estão matando Jesus, julgando Jesus, espancando Jesus, e daqui a pouco chega uma pessoa e fala assim: ah, esse aqui estava com ele. E aí Pedro fala assim: não, deve ter algum engano aí, eu não, a senhora está enganada, eu não estava com ele. Daqui a pouco, uma outra pessoa, agora, por favor, quem está com a Bíblia aí seguindo, vamos para Mateus, uma terceira câmera sobre esse momento. Mateus capítulo 26, versículo 71, a segunda pessoa, diz assim o texto: quando se dirigia à porta, Pedro foi visto por uma outra criada, uma outra empregada, que disse aos que estavam ali, ele também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou, dessa vez com juramento. Jesus já tinha falado sobre a importância do juramento. Gente, não jureis, não é assim, sai jurando não. E aí o Pedro, pela segunda vez, não, eu juro por Deus que eu não conheço ele. E pela terceira vez, ele jura, e dessa vez ele espragueja. E aí eu volto para Lucas 22, 59, Lucas 22, 59, os três evangelhos sinóticos mostram Pedro negando Jesus, mas só Lucas mostra um detalhe que talvez você não tenha percebido. Coloca aí, Lucas 22, 59, e tendo passado cerca de 1 hora, um outro afirmou dizendo, com certeza esse também estava com ele, porque também é galileu. Primeiro evangelho, Mateus fala assim, o jeito dele falar o denuncia, e esse fala assim, ele também é galileu, ou seja, ele fala como galileu, deve ser de Jesus. Primeira informação, ele está longe de Jesus, mas ele ainda fala como Jesus. Quando você se converte, tem o nosso vocabulário, é o evangeliquez, né? A gente fala em evangeliquez, a gente não fala que o filho é terrível, a gente fala que ele é uma bênção. Tem um jeito que a gente fala, que só a gente entende. O Pedro fala o evangeliquez, mas ele está longe de Jesus. E aí, no capítulo 22, versículo 59, o jeito que ele fala, ele também é galileu. E Pedro insistiu dizendo, homem, não sei o que você está falando. E logo, quando Pedro ainda falava, o galo cantou, e então o Senhor, Jesus, voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Deixa eu explicar. Jesus estava sendo julgado no Sinédrio, Pedro estava ali na fogueira. Depois do julgamento no Sinédrio, ele foi levado para a casa de Herodes e depois Pilatos. Ali está Jesus machucado, ele tinha sido espancado já a primeira vez, algemado com as mãos para trás, o olho inchado. E quando ele estava, enquanto Pedro estava dizendo assim, não, eu não conheço, e na terceira vez ele espragueja contra o nome de Jesus. Eu amaldiçoo, é mentira, eu não sei o que e tal, eu juro. E quando ele está falando isso, os policiais estão levando Jesus, ele não tinha visto. E quando ele olha para trás, o olhar de Jesus
se cruza com o olhar de Pedro, no momento que ele está negando a terceira vez. E lembra que Jesus tinha dito para Pedro, naquela mesma noite, ainda antes que o galo cante, antes que amanhecer o dia, você vai me negar 3 vezes. E Jesus viu a última vez que Pedro negou que o conhecia. Aliás, vamos caminhar para o final. Jesus sempre vê. Ele sempre vê. Como escapar de um Deus onisciente? Como escapar de um Deus onipresente? Você pode ter fechado a cortina, mas Ele viu. Você pode ter aberto a aba anônima, mas Ele viu. Você pode ter apagado a mensagem, mas Ele viu. Salmo 139, para onde eu fugirei da tua face, ó Deus? Se no inferno eu fizer a minha cama, o Senhor me enxerga. Ele com certeza viu, porque Ele sempre vê. E por último, a longanimidade de Deus é a base da graça que nos alcançou. A longanimidade, eu sou apaixonado pela longanimidade de Deus. Por exemplo, Jesus disse, você vai me negar 3 vezes essa noite. Hoje à noite ainda, daqui a pouco. Que horas são agora? Daqui a algumas horas você vai dizer que não me conhece. Na sequência, Jesus fala assim para os discípulos, todo mundo, eu estou angustiado até a morte, fiquem aqui, orem comigo. E ele chama o Pedro para ir com ele. Veja, Jesus sabia que Pedro ia fazer, e ele chama Pedro para perto dele. É a longanimidade de Deus. E você quer ver a longanimidade de Deus? O último texto, penúltimo talvez. Marcos capítulo 16, versículo de número 7. Aqui Jesus ressuscitou, é domingo, Jesus apareceu para as mulheres, Jesus apareceu 2 anjos no sepulcro, os anjos disseram, ele não está mais aqui, já ressuscitou, e todo mundo ficou de boca aberta, e aí tem uma mensagem dizendo o seguinte, versículo 6, o anjo diz assim, não tenham medo, vocês procuram Jesus o Nazareno que foi crucificado, não está aqui, vejam o lugar onde foi colocado, mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que vai adiante deles para Galileia. Ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Vê se essa conta fecha. Se Pedro já é discípulo, aliás, um dos principais, quando o anjo disse assim, dizei aos discípulos, não precisava ter dito e a Pedro, né? Dizer aos discípulos e a Pedro é uma redundância. Diga aos discípulos e a Pedro que vai adiante deles para Galileia. Por que ele dizia a Pedro? É porque Pedro negou Jesus 3 vezes e Pedro tinha ouvido de Jesus a seguinte informação: se alguém me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas se alguém me negar, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E o Pedro sabia porque ele ouviu. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, na última vez ele espraguejou e Jesus viu, o Pedro pensou, já era. Para mim já era. Eu ouvi o que ele falou. Ele nunca brincou. Ele não estava de brincadeira. Eu ouvi e eu neguei, eu caí. Eu estou fora. Eu estou fora, não faço mais parte. Estou fora. E no domingo de manhã, o anjo do Senhor, incumbido por Jesus, deixa a seguinte mensagem: chame todos os discípulos e chama o Pedro também. Vá e diga aos discípulos e ao Pedro que eu vou me encontrar com eles na Galileia. Essa mensagem é sobre graça. Esse ir a Pedro é sobre graça. E quando Jesus encontra os discípulos, isso é João capítulo 21, e esse é o nosso último texto, Jesus fala para Pedro 3 vezes:
Pedro, você me ama? Agora veja, duas informações são importantes. Primeiro é que quando Jesus fala você me ama, o amor que Jesus pergunta é ágape. E Pedro responde que ama Jesus com outro tipo de amor, que é filéu. Mas é um outro assunto. Jesus pergunta de um amor superior e Pedro diz que tem um amor inferior. Mas o mais interessante é que como Jesus viu a última vez o que Pedro fez, essa pergunta de Jesus, Pedro, você me ama, se traduz da seguinte forma: Pedro, vamos lá. Lembra o que eu te falei? Que naquela mesma noite você iria cair? Você duvidou, né? Você falou que eu estava errado e você estava certo, né? Quem estava certo? O Senhor estava certo o tempo todo. E eu estava errado o tempo todo. Pedro, eu vi o que você fez. Eu estava lá. Eu vi o que você falou. E eu vi o tamanho da bobagem que você fez. O que você fez vale a sua alma. Porque eu disse que quem me negasse diante dos homens, eu negaria diante do meu Pai. Você lembra? Isso é Mateus 10:32. Você lembra? Lembro. Então eu vi o que você fez. Mas só uma coisa me interessa. O que é que você sente por mim? Você me ama, Pedro? E o Pedro baixa a cabeça e diz para Jesus: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta a segunda e a terceira vez. E na terceira vez, há o grande concerto. Porque na terceira vez o Pedro fala assim, ó: tu sabes de todas as coisas. Esse é o concerto. Porque o primeiro texto que lemos, Jesus fala A e Pedro fala, não, o senhor está errado, é B. O senhor errou sobre mim, é B. E agora, o Pedro está dizendo, o senhor está certo o tempo todo. Eu estou errado o tempo todo. O Senhor me conhece mais do que eu me conheço. O Senhor sabe mais sobre mim do que eu mesmo. Eu achava que eu me conhecia, mas eu não me conheço. É o Senhor que me conhece. É o Senhor que sabe tudo a meu respeito. E o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. E sabe o que acontece na sequência? Jesus fala para Pedro, então você está readmitido, apacenta as minhas ovelhas. O cara que negou Jesus na quinta-feira à noite, se tornou pastor no domingo. Por quê? Por causa da longanimidade de Jesus. Agora o que precisa ficar claro, é que a nossa bondade, a nossa fidelidade, a nossa integridade, a nossa não sei o que lá, não vem porque nós somos bons, mas vem dele. É sempre ele, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Não é que você não é uma bênção, você é um abençoado. Você não é uma luz, você é iluminado. Você não é justo, você é justificado. É tudo por causa dele. É tudo por causa dele. Se você estiver perto dele, você refletirá a luz dele. Mas longe dele, você vai negar, você vai cair, você vai mentir, você vai trair, você vai passar a perna, você vai fazer tudo de novo. Então, é a distância entre nós e ele que define quem nós somos e quem nós não somos. Que Deus abençoe vocês. E eu queria terminar essa pregação fazendo uma oração muito importante, muito especial. Eu não tenho noção, a mínima noção de quem é quem aqui. Não tenho a mínima noção de quem está perto ou longe de Jesus. Mas ele, que é longânimo, grande em longanimidade, ele está chamando você essa noite. E a pergunta é a seguinte: eu sei quem você é, eu vi tudo,
eu sei tudo, eu estava lá, mas só uma coisa importa: você me ama. Porque se você me ama, então a gente pode consertar o que está feito lá atrás. Então a gente pode andar junto de novo. Você me ama, Pedro. E lembra que Jesus viu Pedro na última vez. E se tem alguém aqui essa noite que precisava ouvir o que foi dito, que em algum momento, talvez 10 minutos, 5 minutos, não sei, em algum momento desse sermão, dessa pregação, não sei o que vocês falam aqui, parou e falou assim: caramba, isso aí foi para mim, isso que ele falou serve para mim, eu estou vivendo isso aí. Se tem alguém aqui, por mais que você já seja evangélico, não importa, se você precisou ouvir o que foi dito, então eu quero orar por você e pela sua vida. Então eu vou pedir a você que se levante do seu lugar, você que precisa dessa oração, e venha até aqui à frente. Nós vamos orar juntos, para a gente terminar esse culto. Eu não sei fazer movimento não, é só isso aqui mesmo. Se você precisava ouvir, então é por você que eu devo orar. Então deixe o seu lugar e venha até aqui à frente, e nós vamos orar agora, juntos, em nome de Jesus. Eu vou fazer essa pergunta a última vez, termina aqui a responsabilidade que Deus me deu, de trazer essa palavra para você. Se essa palavra alimentou tua alma, se você precisava ouvir, então vamos orar juntos sobre isso, e declarar que você ama Jesus. É só sair do seu lugar, e vir até aqui à frente, e nós iremos orar juntos, em nome de Jesus. Se tiver alguém para receber essa oração, é agora. Curva a sua cabeça. Aleluia. 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 Louvado seja o teu nome, Jesus. É noite de restauração. É noite de reconciliação. É noite de reencontro. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos a voz em oração, Senhor. Enquanto o Teu Evangelho estava sendo pregado, o Teu Espírito Santo estava convencendo nossos corações sobre a palavra. Enquanto a Tua palavra estava sendo exposta, corações também eram expostos. E o Teu Espírito fez aquilo que só Ele pode fazer: trazer a nossa consciência de volta e nos encaminhar de volta aos pés de Jesus, aos pés da cruz. E essa noite podemos responder: Senhor, Tu sabes que nós Te amamos. Fracassamos, nos afastamos, nos distanciamos, e quando nos distanciamos, agimos de forma diferente. Mas em nome de Jesus, nos aceita de volta, Senhor. Em nome de Jesus, nos receba, Pai, entre os Teus. Em nome de Jesus, fortalece esse homem, essa mulher, esse jovem, essa moça. Dá força, Senhor.